De acordo com o último censo do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil tem hoje cerca de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Bom, para conversar um pouquinho sobre a reforma da Previdência para este público, eu recebo aqui nos nossos estúdios a Luísa Shizui Gatti Murakami, que é assistente técnica do Núcleo de Políticas Públicas da PAI São Paulo. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vamos falar um pouquinho para a gente como funcionava, então, a Previdência para a pessoa com deficiência antes e agora com a reforma. Então, na terça-feira agora, passada, dia 6 de agosto, foi aprovado também, em segundo turno, o texto da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. Então, agora eles vão votar os destaques e já vai ser encaminhado diretamente para o Senado Federal. O texto inicial, ele continha bastantes alterações em relação à Previdência das pessoas com deficiência, porém ele foi recebendo alguns ajustes durante a tramitação na Câmara, e eu acho que esses ajustes eles contemplam ainda e eles ficam bem parecidos com a regra que era antigamente, que essa regra é baseada na Lei Complementar 142 de 2013, que é que regulamenta a aposentadoria das pessoas com deficiência. Então, no final, a maioria das alterações elas se mantiveram de acordo com essa lei, então o tempo de contribuição, a idade, elas se mantiveram. A única coisa é que dentro da PEC, né, da emenda constitucional, eles dizem que vai ser criada uma lei complementar que vai estabelecer critérios relacionados a várias partes desse projeto de lei, né? E aí essa lei acaba meio que trazendo uma insegurança jurídica, porque a gente ainda não sabe se os critérios vão ser mantidos ou se eles vão ser retirados, alterados. Então, nessa fase de transição, os direitos e as regras, os critérios continuam os mesmos, só que pode ser que posteriormente essa lei venha a alterar de novo algum desses critérios que são relacionados à pessoa com deficiência. As regras, como tempo de contribuição e idade, como são? Então, por tempo de contribuição permaneceu o mesmo. Então, antes eles tinham feito uma distinção, eles não tinham feito a distinção de gênero. Eles mantiveram a idade para homens e mulheres iguais. E aí a gente considerava isso um pouco complicado, porque a questão de gênero, ela passa pessoas com deficiência ou sem deficiência, né? É uma questão de gênero no geral. Sim. Mas eles acabaram mudando, então eles fizeram a deficiência grave 25 anos de contribuição para homens e 20 para mulher, a moderada 29 de contribuição e 24 para mulher, e a leve 33 de contribuição e para homem e 28 de contribuição para mulher. E a por idade manteve a mesma coisa também, 60 anos o homem, 55 anos a mulher, desde que eles tenham contribuído o tempo mínimo de 15 anos com a existência da deficiência. Aí quando se fala da questão de ter a deficiência leve, moderada ou a mais grave, né? Isso vai ter que ter um perfil também, uma avaliação. Como que vai ser feito isso? Essa nova reforma, ela já contempla essa avaliação? Ela coloca que vai ter vai ser uma análise de perícia, que é uma avaliação feita por uma equipe do INSS, que vai ser uma avaliação biopsicossocial, feita por uma equipe multidisciplinar. Ou seja, ela vai avaliar não só a condição médica, mas a condição também de interação com o social, né? Com o ambiente, comportamental, que é um pouco da questão da deficiência. Não dá para levar, então, em consideração apenas um laudo médico, que define, então, se é moderada, leve ou grave. Mas tem todo um aspecto social também, Exatamente. É que desde a Convenção Internacional de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificado, né, o Brasil assinou, e ela vale como norma constitucional, então ela tem o mesmo peso da Constituição, a definição de deficiência, ela teve uma mudança. Ela deixa de ser uma coisa mais clínica, uma coisa mais médica, que era essa concepção de avaliação de grau de deficiência, e ela passa a ser uma coisa mais social. Então, a definição a deficiência ela é um resultado da interação daquela pessoa com deficiência no ambiente, no social, é a questão de barreiras, né? Não é mais uma questão assim de limitações, de ter ou não ter.
Isso vai exigir um pouco mais de técnica também da equipe do INSS. A gente já vê uma dificuldade muito grande para essa avaliação. Exatamente. Muitas pessoas que ficam meses e meses até perdem o benefício porque não conseguiram fazer essa avaliação. O que você acha disso? Até tem, inclusive, várias análises em relação a isso, vai ser um ponto que a gente vai ter que continuar vigiando e né, sempre articulando, fazendo com que as pessoas entendam que essa avaliação é isso, ela é além de um laudo, não é só clínico. Então, provavelmente essa composição, quando for composta esse grupo técnico para essa análise, precisa levar em conta todas essas outras questões, né? E realmente não tem, como eles ainda não definiram, não tem uma coisa formada, a gente precisa continuar sempre relembrando o que é a deficiência, né? Quem se enquadra nesse tipo de previdência na aposentadoria da pessoa com deficiência? Quem está enquadrado nessa pessoa com deficiência? É só quem nasceu com algum tipo de deficiência ou se tornou depois ou tem alguma coisa que atrapalha o rendimento dela profissional? Então, a questão da conceituação de deficiência, existe toda uma legislação em relação a isso, né? Que tipifica, que você consegue identificar isso em base jurídica, mas na reforma da Previdência, eles fizeram algumas alterações em relação à aposentadoria por invalidez, que agora se tornou, na verdade, aposentadoria por incapacidade permanente. E aí, isso faz com que, por exemplo, a pessoa que venha a se tornar uma pessoa com deficiência, ela tenha, inclusive, o benefício reduzido. Então, por exemplo, se a pessoa, eles estipularam agora essa regra de que se a pessoa, ela se torna incapaz, não necessariamente só com deficiência, mas se torna incapaz durante a jornada de trabalho ou uma doença de trabalho, ela tem direito a 100% do benefício de aposentadoria. Agora, se ela acontece alguma coisa com ela fora do trabalho, então nas férias, ou no final de semana, ela tem um AVC no final de semana, ou ela sofre um acidente de carro no final de semana, esse benefício vai ser de 60%, e se a pessoa tiver contribuído há mais de 20 anos, aumenta 2% a cada ano a mais. Então, assim, a pessoa teria que ter trabalhado 40 anos para ela conseguir receber esse benefício completo, né? Então, assim, a gente considera muito prejudicial porque não leva em conta o custo adicional que tem a deficiência, né? Então, com cuidadores, acompanhantes, questão de medicação por doenças que são agravadas por causa da deficiência. Então, assim, tem todo um custo adicional que a gente costuma dizer na deficiência que não foi levado em consideração nessa avaliação, nessa produção desses critérios da pensão por invalidez. Tem algum outro aspecto que você vê como um retrocesso dentro dessa mudança, dessa reforma? Eu acho que as mudanças no benefício de prestação continuada, que é o BPC, né, elas são bem complicadas, porque inicialmente eles queriam colocar um critério de patrimônio familiar, então o critério de patrimônio familiar seria de 98 mil, que é praticamente o mesmo teto do Minha Casa Minha Vida. Então, qualquer pessoa que tivesse conseguido dar entrada nesse Minha Casa Minha Vida, ela não teria mais acesso ao benefício de prestação continuada. E também colocar um critério de renda per capita, renda familiar per capita de 1/4 do salário mínimo, que ficaria mais ou menos R$250 por pessoa. E aí a gente entende que isso, na verdade, não garante a dignidade daquela família, que é o objetivo do benefício, né? Que é um benefício que, inclusive, é bom ser colocado, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Qualquer um pode receber sem ter contribuído. Então, assim, está sendo regulamentado, porque é um benefício que atende a muitas pessoas, né? Acho que saiu o Boletim Estatístico da Previdência Social em 2018, fez esse levantamento, e acho que acho que 4,5 milhões de pessoas são usuárias desse benefício, né? Então, assim, é um benefício que atende e ajuda muita gente nessa questão de conseguir trazer dignidade para as famílias que são em extrema vulnerabilidade, né? E esse critério de R$250 por pessoa na família é muito abaixo disso, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, teve uma pesquisa em relação ao preço de cesta básica
dos alimentos, e acho que São Paulo é o estado mais caro da cesta básica, que custa R$ 507. Por exemplo, é uma cesta básica, a gente só está falando de gasto com alimentação. Sim. E essa família já, por exemplo, gastaria metade do que ela ganha só com alimentação. Então, assim, é bem complicado, né? E, consequentemente, isso diminuiria bastante também as pessoas que teriam acesso a esse benefício, né? O que a gente considera prejudicial pelo que eu já comentei, que é esse custo adicional da deficiência, que é, né, é alto, precisa de outros benefícios, de outras ajudas do Estado, e que, cortando isso, a pessoa com deficiência também já teria um retrocesso aí, né? E mais uma dificuldade em relação a ter uma vida com qualidade e acesso a todos os tipos de serviço. Sim. E dependendo também da deficiência, algumas fono, físio, esses outros profissionais, essas outras atividades, elas melhoram a qualidade de vida, até diminuem alguns efeitos, né, impactos dessa deficiência. E tudo tem um custo, né? Com certeza. Medicação. A aposentadoria da pessoa com deficiência vai diminuir conforme em valores com essa reforma? Então, no artigo 26 do projeto de emenda constitucional, ele coloca que a contribuição agora ela vai ser feita a partir de uma média simples de todas as contribuições, de 100% das contribuições feitas. Então, eles não retiram, por exemplo, aquelas contribuições que são muito baixas ou são as menores. Então, isso meio que acaba fazendo com que os provimentos sejam menores, né? Porque você faz a média total. Então, assim, na regra de aposentadoria das pessoas com deficiência, o que é proposto é fazer a média de 100% dos 80%, das 80 contribuições maiores, 80% das contribuições maiores que aquela pessoa teve, né? Porque aí você consegue fazer essa média e consegue fazer com que a aposentadoria seja o valor mais justo, né? E também tem um outro artigo que eles colocaram, que é o critério de contribuição, que a contribuição da pessoa tem que ser ou igual ou superior à contribuição mínima da categoria. E isso é muito complicado, porque as pessoas com deficiência, a maioria delas não consegue cumprir uma jornada maior do que 4 a 6 horas por dia, né? E aí, por isso, elas acabam recebendo um salário mínimo, às vezes até inferior ao salário mínimo. E isso dificulta com que elas façam uma contribuição de acordo com a categoria delas, né? Então, é necessário ter essa especificidade em relação à pessoa com deficiência. Isso também, então, impacta no valor da aposentadoria que ela Exatamente, recebe. Então, sim. É um valor menor do que uma pessoa que não tem deficiência recebe. De acordo com esse novo critério. Antes não acontecia assim, ou também? Não tinha essa, se eu não me engano, eles inseriram no artigo 125 da Constituição o parágrafo 14. Eles inseriram esse critério. E antes não tinha, né? Então, a contribuição acontecia, de acordo com o que você ganhava, e no final das contas isso contava como uma contribuição, e depois fazia o cálculo sem levar em consideração esse critério de igual ou superior à categoria, né? Porque aí engloba todo mundo numa mesma. Trazendo, então, a diminuição desse valor para a pessoa, não acaba ferindo a Constituição? Sim. Tanto a Constituição quanto a Convenção que eu citei, Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, as duas elas têm o princípio de retrocesso, que é um princípio o qual veda o Estado de trazer redução no que já foi garantido perante a lei. Então, os dois textos que têm peso constitucional, eles afirmam que o Estado não pode retroceder em relação aos direitos já garantidos. E existem outros pactos internacionais, do qual o Brasil também é signatário, então ele também assinou e também ratificou, que diz que o Estado tem que sempre garantir o direito progressivamente. Então, ele nunca pode voltar atrás, ele tem sempre que garantir mais direitos. Então, querendo ou não, eles acabam ferindo, além da Constituição, outras normas que têm peso tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente. Há movimentos já se mobilizando para levar essas informações e até para combater, então, os erros?
O que as organizações têm feito bastante agora é um pouco desse movimento de trazer essa consciência para os deputados e para os senadores, né? De trazer a importância de ter esse cuidado e de ter essa especificidade em relação à pessoa com deficiência. Então, eu acho que o movimento atualmente é esse, de tentar conscientizar e de tentar conversar, explicar por que deve ser diferente, e trazer outras alternativas para que a gente consiga fazer uma reforma da Previdência que não traga nenhum retrocesso aos direitos da pessoa com deficiência. No caso da pessoa com deficiência, né, o empregado com deficiência do setor público, há alguma mudança com a reforma? O setor público, ele tem um artigo na PEC que ele diz que ele vai ser regulamentado por uma outra lei complementar. Isso desde antes, desde da reforma da Previdência que a gente tem atualmente. E essa lei nunca veio. Então, assim, eles falaram que essa lei vai sair ainda, que vai trazer esses novos critérios, mas enquanto isso, os servidores com deficiência, eles vão seguir a mesma regra das pessoas com deficiência da Previdência Social normal, fora. Então, assim, ainda não tem nenhuma mudança em relação a isso, mas a gente tem que, como eu disse, continuar olhando de perto, assim, para ver se eles não vão trazer nenhuma alteração e que essa lei também não traga nenhum retrocesso. Então, que seja garantido alguns critérios e que essa lei não possa trazer retrocesso em relação a esses critérios. Mas é isso. E a questão também dos servidores, a reforma, ela tirou os servidores estaduais e municipais, né? Então, essa reforma só está valendo para os servidores públicos federais. Certo. No caso das regras especiais no cálculo de pensão por morte, né, quando tem um dependente com deficiência física, intelectual grave, mudou alguma coisa com a reforma? No texto inicial eles tinham mudado para aquela avaliação que a gente estava comentando, aquela perícia do INSS, ela ia acontecer só após a morte do segurado. E o que trouxe uma instabilidade, uma insegurança muito grande, porque muitas vezes, né, a família, ela acaba assessorando e dando apoio para a pessoa com deficiência, e aí, quando ela vem a falecer, ela acredita que esse benefício vai continuar ajudando o dependente a manter a mesma vida que ele tinha antes, né? E aí, como essa avaliação ia ser feita depois que a pessoa falecesse, houve todo um debate em relação a isso, por essa questão de insegurança, precisa de poder, pelo menos, ser avaliado, inclusive, previamente, né? E isso foi acatado também nessas mudanças, então, a avaliação ela vai poder ser feita e o benefício vai continuar sendo 100% para as pessoas que tiverem dependentes com deficiência. Com essa mudança, tanto dos benefícios, quanto pensões, aposentadoria, qual vai ser o impacto na vida das pessoas com deficiência? Então, tem um artigo na PEC, na reforma, que diz que não pode, é vedado o acúmulo de benefícios, pensões e aposentadorias. Mas que esses critérios eles vão ser estabelecidos nessa nova lei complementar. Então, assim, o que a gente tem que ficar vigilante e tem que garantir é que isso não seja aplicado no caso das pessoas com deficiência. Porque muitas vezes esses benefícios, essas aposentadorias ajudam a pessoa a ter uma vida de qualidade, a ter acesso aos serviços, a poder interagir com o meio, né, a superar algumas barreiras que se encontram por causa da deficiência. A gente vê ainda que no mercado de trabalho, por mais que já tenham as cotas, legislação para isso, ainda há uma dificuldade para que a pessoa com deficiência trabalhe, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Já tem essa dificuldade, daí já tem a dificuldade da aposentadoria também. Tá complicada a coisa, né? A PAI de São Paulo, ela inclusive tem uma área específica de apoio à inclusão profissional, que a gente trabalha um pouco isso, né? Da questão de portas abertas, da questão da diversidade, da importância, tanto para a pessoa com deficiência quanto para a sociedade, a empresa como um todo, de viver com essa questão, com a diversidade, e que as pessoas com deficiência, elas têm algumas barreiras, mas isso não impede de elas exercerem atividades como qualquer outro empregado. Elas têm as especificidades dela, mas elas conseguem trabalhar, e tem vários exemplos super bacanas de pessoas que foram crescendo dentro da empresa,
que começaram fazendo no estoque e aí viraram vendedores. Então, é importante que as pessoas entendam também que as pessoas com deficiência têm que estar inclusas no mercado de trabalho tanto quanto na educação. Você acha que essa questão da reforma da Previdência pode impactar também nesse mercado profissional, abertura de novas vagas ou até a desistência de algumas pessoas em ingressar no mercado de trabalho? Eu acho que não. Acho que talvez não. Eu acho que é mais a dificuldade da inclusão, é isso, é de conseguir ser incluído tanto na educação quanto no âmbito profissional. Acho que a questão da reforma ela vai mais impactar depois, né? Pelo envelhecimento precoce, pela necessidade de manter os benefícios pelo custo adicional da deficiência. Então, acho que vai estar mais relacionado a isso. Vai mudar também o percentual de arrecadação do INSS ou não? Na questão para aposentadoria, né? Aquele valor que é retirado do salário do empregado, muda esse percentual ou não com a reforma? Acho que não. O que eu tenha analisado não trouxeram nada em relação a isso. Para a empresa, vai haver alguma mudança? Vai ter algum impacto por conta da reforma? Eu não sei. Eu acho que não, porque não mexe em relação a esses custos específicos, né? A gente, pelo menos na análise que a gente fez uma análise, né, mais voltada aos impactos que vai trazer no direito da pessoa com deficiência em relação à aposentadoria, né? Nessa perspectiva mais empresarial, não sei te informar. Aí, no caso, você disse que não pode acumular, então, os benefícios com a aposentadoria. Antes podia, como funcionava e essa mudança, então? Antes, quando a pessoa ela não está, ela tem direito a alguns benefícios. Quando ela entra no mercado de trabalho, o benefício ele fica suspenso, mas ele recebe um auxílio inclusão, que foi garantido pela Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. E aí ainda tem algumas divergências em relação ao quanto custa, ao quanto pode ser o auxílio inclusão, mas a pessoa ainda continua recebendo esse auxílio. Então, eu acho que a questão é mais no depois. Por exemplo, quando um familiar ou familiar que era o apoiador dessa pessoa vier a falecer, ele vai ter que ter outros custos com acompanhante, com alguém para ajudá-lo, apoiá-lo nesse sentido. E aí esses custos, um custo que ele não tinha antes, ele vai passar a ter. E se ele não puder ter acesso a esse benefício, vai ser um custo gerado a mais, que muitas vezes, ou a maioria das pessoas, não vão conseguir pagar, né? Ter. Então, a importância desses benefícios e desse acúmulo é mais para isso, é para conseguir garantir que a pessoa com deficiência tenha uma vida digna, né? Você trabalha na Paz São Paulo, que é uma entidade já de décadas, né? Que acompanha a questão da deficiência. E como você percebe as pessoas que estão lá? Há uma preocupação muito grande, dos pais. Tem muitas pessoas lá que já trabalham, né? Ainda são atendidos pela instituição, porém trabalham. E você percebe que há um medo, um receio? Eu acho que as pessoas elas ainda não entendem ou não chegam muitas informações em relação a essas mudanças. Como a PAI ela é muito grande, ela faz uma oferta de diversos tipos de serviço, e a minha área fica um pouco mais voltada na relação externa, a gente acaba não tendo tanto contato com as pessoas com deficiência. Só que na nossa área específica tem 2 bolsistas que trabalham em um projeto que eles possuem a deficiência intelectual, né? Porque a PAI de São Paulo, inclusive, ela é voltada mais para o público de pessoas com deficiência intelectual. E eles, enfim, acho que nunca chegaram a comentar sobre essas questões do impacto que a reforma da Previdência vai trazer para eles, né? Não sei se eles sabem ou não falam disso no ambiente de trabalho, ou se talvez eles não tenham conhecimento de como isso pode afetar a vida deles daqui para frente, né? Você acha que as informações, elas estão sendo divulgadas ou ainda não? É uma coisa recente também, né? As mudanças são recentes. Mas você acha que essas informações já estão chegando à população?
Eu acho que a reforma ela é um pouco complexa, né? Ela mexe com alguns direitos de que a maioria das pessoas elas não tem muito entendimento em relação a isso. Então, eu acho que talvez as informações precisem ser passadas de alguma outra forma. Mas eu acho que, enfim, a mídia, a imprensa, ela faz esse papel aí de estar de olho e de estar sempre passando quais são as mudanças e as novidades em relação ao tema para a população. E daí as instituições também já estão, né, atentas, né, para poder dar esse apoio, né? Sim, com certeza. Inclusive a Rede Brasileira de Inclusão, que foi a rede formada por organizações que atuam na questão da deficiência, ela foi formada no finalzinho de 2018 e ela vem se articulando desde o começo do ano, na garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Então, quando chegou a pauta da reforma da Previdência, a gente se mobilizou e começamos a fazer, né, enfim, a conversar, a trazer um pouco mais de informação, a fazer notas técnicas produzindo, dizendo o porquê a gente é a favor, o porquê a gente é contra de certos aspectos, e a tentar trazer a garantia dos direitos da pessoa com deficiência em relação à reforma da Previdência. Teve mais algum aspecto que a gente não tocou no assunto ainda e que pode impactar diretamente, então, a pessoa com deficiência? Dessa questão da reforma da Previdência? Deixa eu pensar. A gente falou sobre a pensão por morte, falamos sobre a aposentadoria por incapacidade, falamos sobre o benefício de prestação continuada, a questão da contribuição que eles colocaram que vai ser igual ou superior, que acaba afetando um pouco. Mas eu acho que não, acho que foram todos esses pontos, assim. Acho que o mais importante é continuar, né, fazendo essa incidência, conversando, levando a informação e trazendo as questões técnicas em relação aos direitos da pessoa com deficiência e garantir que a reforma não traga nenhum prejuízo a essas pessoas, né? Essa é a função de vocês, então, Exatamente. garantir que as pessoas continuem, porque já tem uma dificuldade financeira, dificuldade de conseguir emprego, salários que são menores, né? E ainda retirar direitos fica bem complicado, né? Exatamente. A gente está nessa batalha de sempre incluir a pessoa com deficiência na sociedade. A PAI de São Paulo levanta muito essa bandeira, inclusive, da educação inclusiva, da inclusão como um todo. E mexer em direitos, enfim, é um retrocesso muito grande, inclusive, para essa inclusão das pessoas. Queria que você deixasse, então, um recadinho, né? Suas considerações finais para quem está em casa, para a gente terminar nosso programa. E você deixar um alerta para as pessoas que estão em casa. Eu acho que é muito importante a gente continuar vigilante em relação aos nossos direitos, garantir que as reformas elas atendam a população, porque o Estado ele está aí para isso, né? E garantir também a inclusão da pessoa com deficiência de todas as formas, né? Não só na questão de direitos, mas na questão da educação, da profissionalização, do envelhecimento, né? No ciclo da vida como um todo. Acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom, o programa Em Discussão Especial fica por aqui. A gente se encontra na programação da TV Alesp e no canal da TV Alesp no YouTube. Tchau, tchau. Vale a pena, né?